Olá, amigos. Eu sou Glícia Brasil, psicóloga do Tribunal de Justiça e professora de Psicologia aplicada ao Direito. Estou aqui para a gente bater um papo a respeito de conciliação e mediação e entendermos tudo isso envolvendo esse meio de resolução de conflitos, dito alternativos, embora haja críticas a quem fale alternativos, tendo em vista hoje a importância que essas duas formas de conciliação, gênero, conciliação, estão no nosso sistema de justiça. A conciliação, ela pode ser feita extrajudicialmente ou judicialmente, e sempre deverá ser homologada pelo juiz para que ela tenha validade. Alguns organismos, como a Defensoria Pública, por exemplo, têm autonomia para praticar a conciliação de forma extrajudicial e não há necessidade de se levar em juízo esse acordo que deverá ser homologado. O próprio defensor público tem essa autonomia dada pela Lei Orgânica da Defensoria Pública, e isso tudo se dá em função desse movimento a respeito de que exista um sistema que seja capaz de absorver as demandas e cada vez mais tentar desjudicializar as demandas. Isso é um movimento dentro do sistema de justiça, onde o juiz cada vez atua menos e o Estado devolve para o cidadão a tomada de decisão envolvendo a sua própria vida, envolvendo as suas dificuldades na vida prática, envolvendo os seus litígios com a vizinhança, com alguém eventualmente do trabalho e na família. A conciliação judicial ela é feita no interior do Tribunal de Justiça, numa audiência previamente marcada, onde a parte precisa estar assessorada por um advogado ou defensor público, e o conciliador deverá ser capacitado pelo tribunal. Essa figura do conciliador é bem importante, ele precisa de ter algumas características, ser uma pessoa calma, ter bom senso, fazer proposituras e sugestões que sejam viáveis de serem exercidas por aquelas pessoas, ser capaz de escutar, principalmente isso, escutar com paciência as queixas daquelas pessoas envolvidas e propor algumas alternativas, né? Propor algumas soluções para aquele conflito. Muitas vezes essas soluções não deixam as pessoas totalmente satisfeitas, mas o conciliador, ele explica que às vezes é preferível que parte da demanda seja decidida consensualmente através da conciliação, deixando aquilo que for apenas o necessário que vá para a esfera judicial e que o juiz então possa decidir a respeito disso. Exemplo, numa ação de divórcio, onde se discute várias cláusulas, o conciliador faz uma audiência para se discutir sobre a cláusula da convivência do filho pequeno, né? E aí, naquele caso, ele vai propor, ele vai perguntar qual é o horário de chegada e saída daquela criança da escola, quem é que cuida, como é a rotina da criança, e ele vai propor para as pessoas. Nem vai ser aceito na integralidade a proposta da parte A, tampouco a proposta da parte B, porque isso seria o ideal, mas a maior parte das vezes isso não é possível. O conciliador vai fazer uma terceira proposta, seria uma proposta C, aonde possa se contemplar parte do que foi pedido por A, parte do que foi pedido por B, e ao final eles fazerem ali uma composição. Lembrando que conciliação e composição são sinônimos, tá? Então, essa audiência de conciliação ela é feita formalmente, ela precisa de homologação judicial e o conciliador pode emitir opinião, ele pode dar sugestões para as pessoas envolvidas no conflito, diferente da mediação. A mediação é um método em que as pessoas vão diante de um mediador, e geralmente ela é acompanhada também de um co-mediador, que é uma outra pessoa que foi capacitado para ser mediador, mas ele fica ali apenas na posição de observador e ele troca ideias com o mediador em momento oportuno, mas não na frente dos litigantes. E ali naquele espaço, aquelas pessoas serão acompanhadas por advogado que poderão participar do momento da mediação e essas pessoas então irão conversar a respeito do conflito. Diferente da conciliação, o mediador não pode fazer sugestão. O mediador não pode interferir, ele não poderá intervir, ele não poderá criticar a decisão a que chegaram as partes. E também, principalmente isso, não haverá ata, não se colocará na ata da mediação o conteúdo da mediação. Melhor dizendo, haverá uma ata, mas não haverá o conteúdo do que foi discutido ali.
E aí pode ser que as pessoas façam acordo. Se fizerem acordo, será dito, fizeram um acordo nos seguintes termos. E se não fez acordo? As partes não chegaram a acordo. Não é dito o motivo por que não chegaram, não é dito o teor do que foi discutido ali. Porque a mediação, ela busca que as pessoas possam ter um espaço de privacidade, de intimidade, de falar as queixas que têm a respeito da situação que se discute. Vamos imaginar um caso concreto onde as pessoas vão até um mediador, discutem as suas questões, são ouvidas pelo mediador, que permanece em silêncio, os advogados podem fazer as suas interferências e, ao final, não chegam a acordo. Depois de alguns encontros de mediação, porque a mediação é como se fosse um tratamento, é um acompanhamento, é uma tentativa que os juízes fazem das pessoas decidirem por si só as suas questões. Vamos imaginar que, ao final de um período de encontros na mediação, a família não chega a nenhum acordo. A partir daí, entra-se então, o processo retorna para o juiz e o processo segue o rito normal. Entra-se na fase de provas, poderá haver perícia social, perícia com um psicólogo também, e aí todo mundo vai ter o espaço para colocar suas questões novamente, vai passar para a equipe técnica, esses profissionais, psicólogo e assistente social, farão um laudo que será entregue ao juiz solicitante, e isso servirá de base para a decisão, para aquilo que está se discutindo. Então, é importante que vocês percebam que hoje o Poder Judiciário, ele tem várias maneiras de fazer com que a família chegue a uma composição. O esforço que deve haver de todos os envolvidos, advogados, principalmente os advogados também, eles têm uma responsabilidade, têm uma função social muito importante, a advocacia, nesse momento, que é a desjudicialização, que é a intervenção mínima, fazer com que a família, ela própria, decida sobre algo que se discute a respeito de questões envolvendo a família e que o Estado possa intervir apenas naquilo que for necessário, apenas nas situações de abuso, de desrespeito, onde haja violação de direitos humanos. Caso contrário, onde há conflito, onde há dificuldades de diálogo, coisas naturais de uma família que está litigando, a tentativa deve sempre ser no sentido de conciliar e de haver uma intervenção mínima estatal. Até o nosso próximo vídeo.